Está gravando a chamada. Está gravando a chamada. Pronto. Já deu pra entender, né? Senhoras e senhores, começamos nosso terceiro, eu acho que pedi até a conta também. Terceiro episódio do podcast mais querido do Brasil. História não serve pra nada. Comigo aqui, né? Eu, sempre aqui, Gabriel Antônio Granja. Se apresentem, senhores. Meu nome é Vitor, todo mundo já sabe. Mas é isso aí, tamo aí. Boa noite, gente, tudo bem? Então. E aí, gente, Ricardo aqui, tamo junto. Nesse terceiro episódio aí, vamos mandar pra dentro, porque eu tô nervoso. Hora da historiografia. Não resisti, desculpa, galera de Toria, mas não resisti. Os melhores historiadores do bairro. Dourado daqui, tá ligado? Me joguem na parede. De rocha. De rocha. Nosso assunto de hoje é o antifascismo, uma coisa que está acontecendo aí. Uma movimentação, discussões acerca do tema, né? Protestos na rua. Então é isso que, como um podcast, né, com 3 historiadores, a gente ia ter outro tema, mas como está acontecendo isso daí, a gente achou de uma responsabilidade social e profissional muito grande a gente estar abordando esse tema, né, galera? Com certeza. Super válido. Totalmente atual e que tá efervescente, né? Nos últimos dias. E acho que o Ricardo tinha uma coisa para falar, né, Ricardo? Você lembra? Não, eu queria só dar uma introdução aqui para todos aí que estão escutando, né? E queria direcionar minha fala também, especialmente para as pessoas que acreditam em discurso de terra plana, cloroquina, essas viagens aí fora da ciência, né? Que antes da gente fazer um podcast, de fazer uma leitura sobre as coisas, a gente precisa estudar antes, né? Então, assim, a gente está falando isso aqui, nós tivemos um tempo para poder estudar, trabalhar, pesquisar, debater, né? A gente não está falando qualquer coisa, estamos falando com base em estudos, né? Científicos, coisas sérias, né? Então, assim, sempre quando a gente for falar de alguma coisa, antes de falar, ter esse estudo, essa noção um pouco antes, né? De poder dar um palpite em alguma coisa. Eu acho que isso é extremamente importante. As pessoas hoje em dia estão perdendo a noção disso, né? Que qualquer pessoa pode dar a opinião em coisas assim que outras já dominam ou têm conhecimento. Não que essas pessoas não têm conhecimento, mas vamos deixar a fala para quem pesquisou e realmente trabalhou de forma séria, né? Até porque quando um engenheiro vai lá fazer o prédio dele, nós como historiadores não vamos no engenheiro e ensinar ele como que se faz o prédio, né? Até porque a gente não tem prática para isso, né? Não teve estudo para isso. Agora, quando historiadores formados vai falar sobre qualquer coisa, aí vem o bonito. O bonito falar que a gente tá errado. Mas então é aquele negócio, né, gente? Cientista de boteco. Ele é fonte Vozes da Minha Cabeça. Melhor rádio, melhor emissora. Fonte WhatsApp. Fonte WhatsApp, grupinho de WhatsApp, minha fonte. Já elegeu um presidente assim, né? Ops. Fazer o quê? Enfim, gente, vocês que assistiram aí o segundo episódio nosso falando sobre o Coringa, obrigado aí pelo feedback. A gente tem o contato da Silvia que a gente entrevistou também na descrição do vídeo, então é só dar uma conferida, beleza? Muito obrigado aí todo mundo, então bora lá, bora começar. Bora que eu tô nervoso. Bora começar. Tem uma surpresa, na verdade, para os ouvintes e para os meus 2 parceiros aqui. Eu queria fazer aí uma proposta, né? Como o Ricardo disse, antes da gente falar de qualquer coisa, antes da gente cravar qualquer coisa como historiador, né, como profissional, a gente precisa de uma pesquisa elaborada, de fontes confiáveis, porque o que faz um argumento bom são as fontes que a gente tem embasamento para falar, para chegar na nossa conclusão, né? Na nossa teoria.
Então, o que eu separei aqui para que nós três pudéssemos discutir em cima pelo que a gente estudou, pelo que a gente vai trazer aqui para o programa de hoje. É o seguinte, eu quero usar aqui na minha argumentação uma fonte de um filósofo, né, de um pesquisador chamado Jason Stanley, que ele fez o livro Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles. Gente, esse cara é um pesquisador, filósofo, né, que deu palestra em Oxford, inclusive Oxford chamou ele para palestrar. Ele tem PhD, né, em educação. O cara, assim, né, escreveu na New York Times. Então, assim, né, a gente tem uma base aí forte, né, quando se trata dele. E esse livro já é uma referência muito grande quando se fala de fascismo ou antifascismo. Então, são 10 pilares que ele separa do que é fascismo, como você enxerga uma sociedade fascista. Ele separa em 10 pilares. Eu gostaria de falar dos pilares, e pelo que o pilar que eu falar aqui, em forma de tópico, vocês dois e eu, a gente dá uma rápida discutida, pode ser? Pode ser. Ok, tranquilo. Ok, tranquilo. Segundo Jason Stanley, são 10 pilares para uma sociedade fascista, né? Vamos lá para a primeira, então, gente. Daí a gente encaixa na discussão do antifascismo, do que está acontecendo, tá? O primeiro pilar de uma sociedade fascista é o passado mítico, aonde, né? A gente sempre deseja a volta do passado. Por exemplo, o Mussolini, quando lembrava do Império Romano, e a gente sempre olhando para o passado, como que a gente perdeu algo, mas é um passado mítico, um passado que nem existiu. O que vocês têm para comentar sobre isso daí, meu povo? Vamos lá, gente. Só para a gente iniciar aqui, o que o Gran já falou, né? Um passado que talvez não existiu, e se existiu foi muito maquiado até chegar no presente, né? Então é isso que os líderes, muitas vezes fascistas, né, usam. Adolf Hitler usa, Mussolini usou também, o Hitler, as valquírias, todo aquele passado germânico, né, aquela pureza de raça, de chegar no alemão do passado, e que a gente sabe no que culminou, né? Essa ansiedade por chegar em alguma perfeição gera violência, né? E essa violência se materializa, que é materializada pela força, pelo uso da força. Então, minha fala vai mais ou menos na sua ideia também, que vocês estavam falando aí, né? Esse uso do passado com um peso muito grande. Um dos exemplos é o que o Hitler fez, né? O Hitler, a partir do momento que ele começa a escrever Mein Kampf, lá um dos principais livros que originou a questão da raça ariana, ele ilustra bastante nos seus capítulos lá, né? Esse uso do passado alemão, né? Que você falou muito bem aí, que é um passado de pureza, um passado que eles deveriam resgatar, visto que a Revolução e outros episódios da história abriram portas para outros tipos de raças, né, na Alemanha. Sim, então, isso é muito problemático, né, que essa questão da raça ariana, do passado, é muito uma questão mítica, igual vocês estão falando, uma coisa usada para justificar o fascismo ou o nazismo. Então, um dos argumentos que eles usam, né, esse misticismo. Sim. E com isso você, pra gente finalizar esse ponto, que acho que vai ter outros parecidos, você cria a ausência de classe também, né? Porque você cria um alemão, ou o italiano, né? O membro do nazista, né? Você cria uma coisa, então você é a ausência de uma sociedade de classes, né? Isso que o fascismo e o nazismo eles se apoiam muito nessas questões de não pense em classe, vamos ser alemães, né? Todos somos iguais dentro de uma certa perspectiva. Isso, é um corporativismo, isso mesmo, é a ausência das classes que existiam com a burguesia, né?
Sim, e a gente vai chegar aí em outro pilar do fascismo. Eu queria só dar um exemplo aí do Brasil, né, mais próximo da gente, que a gente tem muito frequentemente nos dias de hoje, que é a questão da ditadura militar, né? Passado mítico ligado à ditadura militar, que, olha, gente, a gente tem que voltar à ditadura, à época da ditadura, que era tudo melhor, as pessoas eram livres, era tudo certo, quando, na verdade, quando você pega para estudar, né, a ditadura militar, você sabe que isso é literalmente um passado mítico, né? E não é nada que eles estão pregando, né? Mas assim, você tem que saber onde procurar, né, amiguinho? Porque ciência não é brincadeira também. Indo pro segundo pilar aí de uma sociedade fascista, né? A propaganda. Por exemplo, segundo o Stanley, né, o autor desse livro que a gente está tendo aí como base, os fascistas, ele acusa o inimigo de ser o que eles mesmos são. E pensando nisso daí, né, gente? O fascista, ele acusando o inimigo do que eles são. Mas daí a gente pode pegar um print que virou um meme, né? Agora, esses dias atrás, de uma frase do Churchill, que ninguém sabia que era do Churchill, né? Que foi compartilhada aí por certos políticos, do Churchill falando que os antifascistas de hoje... como que é? Vocês lembram disso daí? Que os antifascistas de hoje são os nazistas de amanhã, alguma coisa aí? Vocês lembram disso? Sim, eu vi. Que o Jair fez aí. Nosso grande Jair. Foi o... acho que foi o 01. Foi o Eduardo Bolsonaro. Foi o filhote 1. Foi o filho dele? Então? Tá. Mas foi ele colocou. Enfim, a gente pode pegar essa fake news, né, espalhada de uma maneira irresponsável, como essa questão da propaganda, né? As fake news, hoje, a gente pega, por exemplo, os nazistas, na época do nazismo, né, claro, acusavam a empresa de mentir, né? Hoje, a empresa vai além da televisão e do rádio, né? A gente tem a internet. Então, as fake news acabam sendo uma propaganda usada por uma sociedade que tem esse pilar fascista, né? Sim. Não, a questão da propaganda, se a gente for pensar nos regimes totalitários, né? Fascismos, né? No caso, no fascismo italiano, a gente vai encontrar com Mussolini lá uma propaganda muito grande do regime dele, um controle dos meios de comunicação, né? Então, por isso que a gente tem essa exaltação propagandística, né? É um Estado que controla os meios de comunicação, né? E no Brasil a gente vê uma tentativa de controle dos meios de comunicação, né? Nesse atual do governo, no sentido de retirar mesmo as verbas, né, gente, para as mídias. Claro. E essa questão da fake news que você abordou muito bem aí, que no século XX existiam fake news também, né? Nossa, se a gente for pensar na gripe espanhola aí, 1918, né, a última pandemia que a gente enfrentou, tinha fake news naquela época, né? E o regime, dentro do fascismo italiano ou no nazismo, eles fazem de tudo para não ter oposição dos meios de comunicação, né? Então, uma propaganda muito forte a favor deles, né? Isso é tão verdade que o Ricardo está falando, gente, que eu me lembrei de uma frase, eu fui conferir. Uma frase diz o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Joseph Goebbels. Quem não sabe quem é Joseph Goebbels, é o ministro da propaganda de Adolf Hitler, do período nazista, da Alemanha. E nós estamos falando de propaganda, né, de fake news. Então, para provar que esse uso dos fascistas, esse uso da extrema-direita, de se empenhar na mentira, em contar mentira, ele é antigo. Ele é muito antigo. Como os nazistas fizeram em falar que a Alemanha estava em decadência por causa dos judeus, que os judeus é a culpa da depressão na Alemanha. Então, chegamos de um nível do Joseph Goebbels falar essa frase, entendeu? A situação é complicada. Eu acho que essa frase ela coloca muito bem a extrema-direita
e o nazismo quando a gente está falando de propaganda e verdade, né? Eu acho que são duas coisas que estão muito ligadas, né? Eu acho que é isso que a gente poderia caminhar também. E falando do discurso do ministro do Hitler, né? Do Goebbels, a gente nem precisa dizer que foi copiado. Lembram? Esses tempos atrás mesmo. Quem fez pra mesmo? falar da arte, né? Falar da arte. A próxima arte vai ser... Como é que é? A próxima arte vai ser brasileira. É. Aquela coisa que achar que o Brasil abriu as olhos, o Brasil acima de todos, a Alemanha acima de todos, entendeu? Aquilo lá, a próxima arte vai ser alemã, a arte dos 1000 anos vai ser alemã, uma coisa assim, né? Propaganda é a alma do negócio, né, gente? Brasil ama ou deixa. Sim, para qualquer... Principalmente para o governo... Uma coisa é você fazer uma propaganda justa. Outra coisa é você fazer uma propaganda mentirosa, né? Mas mesmo assim, eu acho que propaganda para nazista e fascista e que vem disso nossa, dá vontade de vomitar, entendeu? É nojento. Terceiro pilar de uma sociedade fascista é o anti-intelectualismo. O que é o anti-intelectualismo? É qualquer perseguição ao livre pensamento, seja de universidade, das mídias, né? Será que isso está acontecendo no Brasil? Eu acho que a primeira fala do Ricardo já é um desabafo, que é a perseguição da ciência, perseguição de quem produz, né, pela ciência com um método, com uma perspectiva, né? Então, eu acho que é isso, assim, sabe? É um total ataque a quem produz conhecimento de verdade, não no sentido que ele tá lá, o cara fodão tá produzindo conhecimento, mas que tem um método, que tem uma pluralidade no conhecimento, né? Coisa que os líderes mais de extrema-direita e fascistas, que são quase a mesma coisa, os dois permeiam-se muito, né? Se apoiam muito nessa deslegitimar a ciência, né? Legitimar o que eles falam. O livre pensamento na questão também do pensamento crítico, né? Porque um pensamento crítico e uma sociedade fascista também é considerado perigo, como a gente vai conversar mais adiante. Eu queria comentar que, primeiro, anti-intelectualismo já está na própria filosofia do governo deles, né? Do governo Bolsonaro. Que é quem que eles seguem, né, gente? O Olavo de Carvalho. Vamos discutir isso, cara, né? Porque, o que aquele cara tem de intelectualidade? Não, calma aí. Gente. Ricardo. Não é tirando, não. O quarto pilar de uma sociedade fascista, segundo o Jason Stanley, é a irrealidade. Teoria conspiratória. É porque é. Então, continue falando aí do Dr. Olavo de Carvalho. O governo atual do Brasil, ele segue a filosofia olavista, né? Segue o grande doutor Olavo de Carvalho, né? Entre aspas, né? Toda a nossa trajetória científica, o governo simplesmente se espelha nele e retira todos os intelectuais no Brasil, né? E no mundo. É muito problemático isso, né? Essa questão que o Olavo entra até dentro da história mesmo, de outras ciências, né? E o que acontece, gente? A nossa ciência, história, filosofia, geografia, até a nossa história mesmo foi, esses dias mesmo, né, gente? Foi retirada, foi desconsiderada como profissão, né? O historiador foi desconsiderado como profissional, né? Então, assim, é uma luta muito grande. Esses governos fascistas, né? Eles olham muito para a questão religiosa. Eles não olham para a questão científica. Queria que vocês falassem um pouco mais disso. Eu só dando um adendo aqui ao que o Ricardo disse, a questão da irrealidade, né, que é um desses pilares, dando um exemplo aqui, né, teorias conspiratórias. Porque a Terra plana. Nossa senhora, a gente vai falar disso mesmo no nosso podcast, mas tá bom. A Terra é plana. Por que a Terra é plana? Porque ninguém falou que a Terra não é plana. Pronto, a Terra é plana por isso.
Um exemplo que eu vi em um vídeo muito bom do canal Meteoro Brasil, que inclusive dando os créditos aqui pra eles, que eles pegaram uma entrevista do Jason Stanley e colocou exemplos, eu vou usar um exemplo aqui que eles deram. O Jair, né, o Jairzaço, falou que as ONGs colocaram fogo na Amazônia. Por que as ONGs colocaram fogo na Amazônia, segundo o Jair? Porque elas nunca falaram que não colocaram fogo na Amazônia. Então elas colocaram fogo na Amazônia. Entendeu? É a falta de prova e é porque é. Essa é o pilar de uma sociedade, de uma opinião, sociedade fascista. Né? A opinião vale mais do que trabalho científico. O Vitor não é historiador. Por que o Vitor não é historiador? Porque ele nunca falou que é um historiador. Exatamente. Tipo, são resoluções, são respostas sem base nenhuma. Tem questões aí que a própria fala que você disse aí sobre a ditadura militar. A ditadura foi, segundo eles, né, foi uma revolução e pronto. Eles falam isso. E por quê? Porque foi. Porque combateu a esquerda, combateu o comunismo. Mas teve comunismo no Brasil? Teve. Por quê? Porque teve. Porque nunca falaram. Porque nunca falaram que não eram comunistas. Então eles eram comunistas. Cara. Tudo fica nesse mecanismo reducionista das coisas, né? Igual você tá falando. Exatamente. Muito redutor. Eu não quis dizer que não tinha comunistas, tá? Eu só quis dar uma generalização mesmo. Quais outras frases? Tem mais frases. Tô tentando lembrar aqui. Mas tem um monte de conspiração. Quando os nazistas diziam que os judeus eram dono das mídias. E a prova disso era que a empresa nunca disse que pertencia aos judeus. Gente, sinceramente, isso pra mim é ridículo. O governo que a gente tá ridículo, falo mesmo. Sem cabimento. A gente não tá falando de da cloroquina, gente. Verdade. Fala aí, Ricardo. Por que a cloroquina é boa pro coronavírus? Porque ela foi usada pra malária e a gente vai usar porque a gente acha que é. A água tônica ajudou e é porque é. Entendi. Então tá, vou usar agora. Obrigado. Igual o Trump lá com desinfetante. Vamos usar desinfetante, galera. A galera usou desinfetante. Em Nova York teve vários casos de gente que se infeccionou, deu infecção por causa disso, né? Intoxicação, perdão, por causa disso. Então a situação é triste, entendeu? É triste de ver. Mas qual que é o quinto ponto, meu cara? Aqui, o quinto pilar de uma sociedade fascista é a hierarquia. Por quê? A hierarquia estabelece um grupo dominante, seja por gênero, questão racial, né? Por exemplo, quando a questão do machismo, a questão do racismo, elas são intrínsecos nessa questão desse quinto pilar, que é a hierarquia. Porque quando você tem na sociedade que o fascismo ele precisa do machismo, ele precisa do racismo, porque é necessário um grupo dominante. Quando você tem esses aparatos de poder que são o racismo, que é o machismo, a gente define um grupo dominante. E qual que é o grupo dominante de uma sociedade fascista? É o homem branco, certo? Com certeza. Então, o que não cabe a esse grupo dominante é inferior a ele. E isso faz com que tenha até as ideias assim de castas, né? Dando um exemplo aqui que o próprio o canal Meteoro Brasil pegou lá de um print do doutor Olavo de Carvalho. Ele fala que as castas defendidas, né, pelo próprio são tipos psicológicos. Um governo que é feito por uma hierarquia de grupo dominante é completamente fascista, porque ele não integra toda uma sociedade, certo? Com certeza, a gente vê isso aí na questão quando o Jair Bolsonaro, os outros seus filhinhos lá,
compartilham da mesma coisa, quando eles vão falar que a maioria sobrepõe sobre a minoria. Já viram isso, né? Então isso é muito problemático, gente. Isso aí é uma questão muito fascista mesmo. Você se opor às minorias, né? Essa questão da hierarquia que você está falando, entra nisso aí, né? Qual que é a supremacia, a hierarquia? Quem que está comandando? Seria os brancos, e a minoria tem que abaixar a cabeça para eles, né? E a gente vê isso daí até na algumas propagandas, né, que eles fazem mesmo, nessa questão hierárquica, né? Até pedido que eles fizeram aquela manifestação contra o STF, né? Nossa. Aquilo ali, gente, para mim é o ápice da hierarquia que o cara quer mostrar, entendeu? E remete muito também à questão do nazismo, né? Da raça ariana. Demais, nossa. Voltei, desculpa, eu tava tomando uma água e uma vitamina C. Tá. Tem que se fortalecer. Brincando. É o seguinte, eu tava ouvindo vocês aqui. Eu queria colocar uma coisa. A gente não tá falando que a gente se opõe à hierarquia dentro de qualquer instituição. A gente primeiro, isso em algumas instituições é necessário. Vou dar um exemplo do Itamaraty, por exemplo, aqui no Brasil, relações diplomáticas, tem uma hierarquia completamente colocada. Mas quando a gente chega na questão do nazismo, chega a um nível de morte, como a gente já falou aqui, da violência, de extremamente militar, do fascismo produzir uma quebra e um ideal a ser seguido, entendeu? Então isso destrói com qualquer perspectiva de futuro, de qualquer minoria política, ou maioria em termos de número, mas ao mesmo tempo minoria e representatividade política. Isso quebra com a democracia. Sim. Eu acho que isso que eu queria dizer. Tem certas estruturas hierárquicas que as instituições são feitas há muito tempo, sim, elas são seculares. Sim. Mas a hierarquia que a gente está falando é uma hierarquia que mata, uma hierarquia que ela destrói com a democracia, entendeu? Eu acho que isso que eu queria dizer. Uma coisa interessante, Vitor, que você falou aí, eu entendi mal no primeiro, mas agora entendi o que você quis dizer. É que a questão da hierarquia profissional, de ter um presidente, ter o vice, ok, entendeu? A gente está aqui, o que a gente está apontando e o que a gente está repudiando, o que a gente repudia é a questão da hierarquia, igual o Vitor falou, quando se mata uma democracia, quando você é melhor pelo que você é, não pelo que você representa, por exemplo, em uma empresa, entendeu? Pelo que você trabalhou ali. Sim. Ou que você tem o seu... de algum ganho, de alguma forma. E essa hierarquia, ela destrói no sentido de que tem um líder que pode fazer o que ele quiser e que qualquer coisa que vir dele é bom, não importa. Mesmo se estiver matando e escravizando as pessoas. Mandando para gás ou destruindo com os os mais necessitados. Então é terrível isso, gente, é terrível. São duas coisas completamente diferentes, né? Eu acho que a gente pode passar pro sexto pilar de uma sociedade fascista. O que é isso? O que foi isso? Nada, o que eu fiz? Nada não. Vocês estão mamados. Essa quarentena tá acabando também. O sexto pilar de uma sociedade fascista é a vitimização, né? Mas não é aquilo que eles falam de olha o mimimi. Não, a gente está falando da vitimização do grupo dominante, que se acham vítimas de uma minoria. Por exemplo, papai, eu não entrei na faculdade por conta do cotista. Entendeu? A vitimização de um grupo dominante que se acha vítima de uma minoria, que é marginalizada. Esse é o sexto pilar de uma sociedade fascista. O que a galera fala das pessoas negras, né, que o movimento negro fala assim: vocês pregam paz,
mas aí vocês pregam fogo nos racistas. Entendeu? É a mesma lógica que você tá falando. Né? Muito complicado, cara. Ou também quando falam que... mas vocês não... Eu não sei se isso linka tanto. Eu acho que linka com outras coisas. Mas vocês estão falando de liberdade e tudo, mas às vezes vocês não aceitam o que a gente fala. Não sei se vocês conectaram com isso. Com certeza. Sim. A questão de, por exemplo, hoje eu vi um vídeo no Twitter de três nazi na rua em São Paulo. O cara, mano, com a blusa com um monte de suástica. Aí chegou um cara, mano, chegou assim arrepiando o cara, tá ligado? O cara tava como fala? Tava irritando o cara, claro, né? Com roupa de nazista. E aí ele falava assim na frente dos policiais: liberdade de expressão, se colocando como vítima de vestir uma roupa nazista. O cara loirinho, boy. Não, e meu Deus, você falou aí da questão vitimização. O próprio Trump, ele colocou um discurso no Twitter lá que mostrou que ele estava vitimizando, né? O que ele falou? Ele falou que essas manifestações estão acontecendo, né, gente, pela morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, todo esse movimento contra os racistas, né, contra esse acontecimento. E ele disse que tipo assim, esses movimentos antifascistas, né, antirracistas, são terroristas. Aí eles usam a violência para querer passar uma ideia. Aí eles estão errados, entendeu? Como que a gente diz isso? Sendo que tem um cara que defende hierarquia, igual a gente está falando, dominação, opressão dos outros povos, um cara que é racista, e do outro lado ele vem se fazer de vítima? Gente, meu Deus do céu, né? Gente, mas... O cara vai fazer de vítima nessa questão? Não dá, cara. É uma situação assim que essa vitimização a gente encontra muito no nosso país, infelizmente, né? Do grupo dominante, achando que é a famosa classe média, né? Que, como falo, né? Passa na faculdade, ganha um HB20 e acha que a vida tá acabada, que a economia vai quebrar, e a classe média é a pior vítima de todas, né? A classe média, Vitor, conversa com o Vitor aí, a classe média é uma das coisas mais icônicas no Brasil, que é um meme ambulante. A classe média ela é a gente, claro que quanto mais classe média no sentido econômico, melhor para um país, ele é mais rico. Mas assim, é cada bobagem que a gente ouve, entendeu? É cada gente que ganha 4, 5 mil reais achando que é milionário ou bilionário, dono do sistema. É uma coisa assim. Ai, meu Deus do céu. E acho que estão sendo atacados. Acha que estão sendo atacados. Meu Deus! Tenha santa paciência. Ele tá roubando a minha vaga da universidade. Ué, você não é bonzão? Então vai pagar na Mackenzie, na PUC. Vai estudar em Harvard, mestrado, $80 mil. Eu fui ver ano passado. Tenha paciência. Não é o bonzão? Então vai, pague. Por tudo. Me descontrolei. Meu Deus, voltando. Eles estão usando a violência pra fazer uma manifestação. Nossa! Não pode, tem que abraçar. Vamos, Granja, melhor você cortar isso, por favor. Senão vai devanear muito. Vai devanear, gente. Vamos voltar pro sétimo, vai lá, sétimo ponto. Vamos lá. Sétimo ponto de uma sociedade. Sétimo ponto de uma sociedade fascista é a lei e ordem. É o discurso de punição fora de um grupo dominante, por exemplo. Quem é oposição ao grupo dominante é criminoso. É o vagabundo. Ou, por exemplo, né, professor. Nossa, se você não pertence ao grupo dominante, né, a questão do professor que engloba até o livre pensamento, né, que é outro pilar aí da sociedade que a sociedade fascista vai contra. Nossa, você é um vagabundo, né? O professor é vagabundo, né? Essa cultura que a gente tá atual aí, que a gente tá tendo no Brasil. Concordo. Da lei e da ordem
acabei de falar do Trump aí, querendo colocar ser moralista, entendeu? Na questão. Eles são antiterroristas, entendeu? A questão da própria história, né? Como os nazistas enxergavam os comunistas, os judeus, né? Um pouco da histeria comunista entra também, né? Tudo é comunista. Se você não é do grupo deles, você é comunista. Não importa o que você seja. Ver por esse ângulo é perigoso. Se a gente pega num contexto histórico, a maneira que os nazistas enxergavam os judeus, né? Como inferiores, a questão fora do grupo dominante, né? A questão, nossa, são várias paradas. Posso ir pro 8? Bora. O 8º pilar de uma sociedade fascista é a tensão sexual, segundo Jason Stanley. Os opositores a esse governo, né? A essa sociedade, ao grupo dominante, são degenerados, são tarados, são estupradores. E instalando esse medo dessa tensão sexual, esse grupo dominante precisa de um forte líder para que proteja eles. Um exemplo, o grande Jair usou como o que ajudou muito ele aí em busca da eleição, né, presidencial, foi a mamadeira de piroca e o kit gay, que tem tudo a ver com essa questão da tensão sexual, né? A sexualidade sempre tá no ar em uma sociedade fascista. Você falou certo, o sexismo, né? Você fala, sim, no caso, né? Também. De reduzir nossos discursos, né? Nós somos oposição, alguém que faça oposição ao governo, de usar esses discursos aí, cara. É muito difícil isso, né? Nós somos degenerados, né? Nós ensinamos as crianças a questão sexual totalmente errada. Nós somos gaysistas, ismos. Doutrinamos. E eles doutrinamos, inventar tudo em cima das pessoas que fazem a oposição, né? E além do mais, quando eles estão no poder, como Hitler fez, ele matou a sua posição, um por um a um, né? Então, se a gente debate diversidade, os caras vêm e falam isso, igual o Grande falou, kit gay, não sei o que, né? A própria questão da Damares, né? Essa questão da tensão sexual, ela do governo é um grande pilar dessa questão, né? O fato dela falar, meninos vestem azul e meninas rosa, tem tudo a ver com esse pilar da tensão sexual. Sim. 9º pilar de uma sociedade fascista, segundo Stanley, é o Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? São, por exemplo, a grande força, a grande questão da virtude, do exemplo das pessoas estão nas áreas rurais. Por exemplo, você vê um forte conservadorismo nas áreas rurais, né? E aonde está a cidade é degenerado, né? Porque é onde mistura pessoas de diferentes crenças, de pessoas diferentes mesmo, né? Então, por exemplo, a degeneração está na cidade. Agora, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa ter em mente é a questão do homem do campo, aquele conservador que bate lá naquele primeiro pilar que a gente falou, que é do passado mítico. Aquele cara que, nossa, como que o tempo era bom. Agora na cidade não, a cidade é uma putaria só, né? Por exemplo, a polícia entra na favela, extermina lá, todo mundo na favela, ninguém fala nada. Por quê? Porque é o ambiente urbano, então ninguém fala nada. Lá tá os drogados degenerados. Relaciona com o primeiro que você falou, né? Mas isso incita, novamente, a gente está falando a um ideal de pessoa, e a um ideal de comportamento também. E corta com qualquer democracia plural, direitos, e instaura uma busca por algo, né? Uma busca desse exemplo. O governo ele a favor do campo, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Armas, não é né? à toa que a questão das armas, né? Você falou muito bem do porte de armas.
a questão aí enquanto a gente está em pandemia, o ministro do meio ambiente queria passar as boiadas, né, na Amazônia, acabar com a Amazônia, com tudo, né? Então o tempo todo a gente vê esse valorização do homem do campo, como você falou. E o último, né? O último pilar, me perdoem se eu estiver falando errado, porque é alemão, é Albert Schweitzer Free, não sei como fala. Albert Schweitzer Free. Todos os opositores são preguiçosos. Essa frase estava escrita no portão de Auschwitz, que quer dizer o trabalho liberta. Então a gente pode reparar muito aí na questão do governo, por exemplo, nessa pandemia que a gente está passando aí, infelizmente, a questão do vamos trabalhar, vagabundo. Porque se você não está trabalhando, se você não está movendo o negócio, né, a economia, você é um vagabundo, então você é oposição, então você é preguiçoso, né? É o que você falou do professor aí, que a gente é vagabundo. Gente, então, terminando aí esses 10 pontos, né, que o autor mostra pra gente, a gente vai fazer uma rápida consideração final dessa luta antifascista que está tendo nas ruas. E falando isso, né, esses 10 tópicos, será que a gente vai precisar falar se a gente está vivendo uma sociedade fascista no Brasil atual ou não? O que vocês acham aí? Posso falar? Pode. Então, o que eu enxergo, né, que eu tenho lido, eu enxergo que nós vivemos neofascismo. Por que neofascismo? Porque é um fascismo novo, um fascismo diferente. No sentido de que o fascismo que teve na Itália, o nazismo que teve na Alemanha, na questão econômica, por exemplo, o Vitor, que trata muito da questão econômica aí, eles eram contra o liberalismo. Eles não tinham qualquer investimento liberal, eles estavam cagando para a economia de fora. A economia para eles era só coisa deles mesmo, né? Nacionalismo econômico, né? Protecionismo. Hoje em dia eu não vejo isso. Hoje em dia eu vejo no nosso atual governo um liberalismo muito grande. Então por isso que eu trago o conceito neofascismo, né? Que é um dos pontos que diferencia do fascismo do passado, é essa abertura do mercado, que é o liberalismo no caso, e também esse fascismo ele se adequou a outras realidades, né? Mas tem suas semelhanças também, né? A semelhança é o que a gente falou durante todo o podcast, que são as ideias políticas, né? O sistema político se liga muito. Eu acho que na parte econômica ele muda muito, né? Não sei se vocês podem falar. Eu quero dizer uma coisa para finalizar. Não esperem que o autoritário, que o fascista, que a pessoa que é contra a democracia, qual ela seja, a pessoa que é contra a pluralidade, vá vir de uma vez, uma sacada na porta, assim, vai destruir a porta da democracia, vai entrar e vai tomar conta. Não é. Ela é lenta, gradual. Você perde os seus direitos e ele vai tomando conta do Estado aos poucos, porque se ele fosse de uma vez, a resistência seria maior. Hitler, isso é histórico. Hitler surgiu pela democracia e foi tomando aos poucos o espaço democrático e minando os seus opositores, criando grupos, igual o nosso bonitinho falou essa semana, presidente, para invadir os hospitais, né? Invadir os hospitais. O Hitler tinha suas milícias, muito parecido com hoje em dia, que destruía seus opositores, a SA, depois a SS. Entendeu? Eles tinham braços parademocráticos e paramilitares. Então não espere que a democracia vá acabar de uma hora para outra. É lento a derrocada dela. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Ele vai tomando as pluralidades, ele vai concentrando o debate em si, ele vai fazendo a sua própria oposição. Assim, ele vai sendo a derrocada da democracia e colocando esse uns chamamos de fascismo, outros chamamos de neofascismo, outros chamamos de ascensão da extrema-direita. Né? Eu concordo com o Ricardo, tem suas similitudes, suas semelhanças, né? Suas semelhanças. Então, eu acho que é a minha fala final, assim, que eu gostaria de trazer.
Eu só queria adicionar aí uma coisa que os dois falaram, igual o Ricardo falou de neofascismo, porque não é uma coisa semelhante totalmente à questão do nazismo, né? O que está acontecendo hoje em dia no nosso país, por exemplo, porque os conceitos históricos, pessoal, eles estão sempre em constante mudança. E é igual o Vitor disse, acabou a democracia, então por que não teve uma fogos falando, gente, acabou a democracia, agora a partir de hoje 8h45, ditadura para vocês de novo. Gente, porque todo o processo histórico ele é gradual. É igual o Vitor disse, não é? Mas como que a gente está vivendo uma sociedade com pilares, com características fascistas, se eu tô aqui jogando meu CS aqui de boa e minha mãe tá fazendo minha comida e eu tô ouvindo rádio? Está tudo normal. Por enquanto tá tudo normal. Meu filho, tudo é gradual, tudo. Às vezes a gente nem percebe a mudança. E quando você perceber e você não tirar o seu traseirinho e ir pra rua fazer alguma coisa, você vai ser tarde demais. Então é por isso que e outra coisa que eu queria adicionar também, a questão aí do nazismo, muita gente, né, que a gente tá falando de extrema direita e tal, muita gente vai discordar falando que fascismo era de esquerda, porque, né, entrando naquela outra questão ali que eu falei, da questão da irrealidade, né, que é um pilar de uma sociedade fascista. Mas era fascista por quê? Porque era, olha o nome, socialista. Então eu vou dar um exemplo do professor Rogério aí de filosofia que já deu aula pra mim. O peixe-boi é um peixe? O peixe-boi é um peixe Não. porque ele chama peixe? Não. Ele é um boi porque ele chama boi? Não. Então assim, né, vamos ficar esperto aí, gente, e estudar mais pra gente falar alguma coisa, porque isso que a gente tá vivendo hoje em dia é muito sério aí. Mas, né, como sempre, na hora de analisar algum contexto, vocês, eu digo muita gente, né, não procuram um sociólogo. Gente, pensem nisso. Cada ato que vai se tomando, cada coisa, é aos poucos. Eu acho que nós três queremos trazer isso pra vocês. É ao pouco, é gradual. Se aliando com um grupo extremista religioso, se aliando com algum grupo extremista da elite, da elite intelectual, racial, né? Sim, se aliando com certos grupos, aparecendo em certas imagens, colocando certas frases, por exemplo, empoderando certas pessoas, fora STF, empoderando certas pessoas olavistas, por exemplo, no Itamaraty, tirando alguns direitos, colocando outras coisas. E é um processo, né? Então Hitler demorou de 33 que ele ascendeu ao poder como vice-presidente, e daí foi caminhando. Então as coisas são graduais e processuais. E quando vocês se perguntam por que tá tendo uma passeatas antifascistas, o que é o movimento antifa, por que tá acontecendo isso no Brasil, se lembrem desses 10 pilares que a gente falou para vocês aí, porque se está acontecendo esses 10 pilares no nosso Brasil de hoje, é porque, meu filho, a gente está vivendo, infelizmente, um governo com traços, se não fascista. Mas eu acho que você que está nos ouvindo, você tem massa cinzenta o suficiente para ver se isso está acontecendo ou não, né? Eu espero. E espero que isso tenha ajudado. E outra coisa, nós estamos tentando, de alguma maneira, proteger a democracia, no sentido que você pode falar tua liberdade, mas a tua liberdade não pode infringir a dos outros. A gente pode ter liberalismo de ideias, toda essa questão, podemos ser livres nesse quesito, mas quando a tua liberdade começa a interferir na do outro, aí já o negócio começa a ficar complicado, né? Você falar, não, porque é isso, porque igual Hitler fazia. A Angela Merkel tem uma frase muito boa nisso, né? Que uma coisa é você ter liberdade de ideias, pluralidade, todo mundo respeitar. Agora, quando a tua ideia machuca o outro, por ele ser de um jeito, por ele ser de outro, ele não ser um ideal, aí já não é mais liberdade, gente. Aí já é outros 500, são outras coisas que a gente está alertando aqui. Eu acho que é isso, senão eu vou acabar me estressando. Exato, e vai ficar andando aí, bonitão, com
com um emblema com suástica aí na rua, depois vai tomar uma bicuda na cara e vai ficar chorando. Tem que lutar pela democracia, né? Lutar mesmo pelos nossos direitos, não ficar fingindo, igual o Graja falou, que não está acontecendo sim. Os movimentos das torcidas do time de futebol estão puxando isso também. Muita gente está ligada aos movimentos antifascistas, né? Então a gente tem que se mostrar mesmo, porque igual o Vitor falou, liberdade de expressão tem limites. A partir do momento que a pessoa que se expressa, né, com uma opressão, com uma doutrinação, com racismo, com superioridade, né, a gente não pode deixar isso, não pode tolerar isso. Tolerância tem limites, né? Então a gente não pode tolerar quem é intolerante. Então é isso. Isso mesmo, Ricardo, no meio. Mandou no isso. Podcast História Não Serve Pra Nada, episódio 3, antifascista, beleza? Até mais. Até, gente. Até, gente.